Olá, eu recebo muitas perguntas e às vezes podem ajudar, porque as pessoas têm dúvidas, né? Então, eu respondo. O segundo aqui, o espírito ou a alma que vai... É o espírito ou a alma que vai para o céu ou inferno? Porque no Antigo Testamento diz em certa parte que a alma que pecar, esta morrerá. Essa frase do Antigo Testamento, é preciso entender que ali é morte física. Porque se você pegar o versículo todo, é Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 4. A tradução literal disso é nefesh, no hebraico. E nefesh tem vários significados. É ser vivo. Um ser vivo. Um ser vivo que pecar, este morrerá. Então, a própria pessoa, poderia traduzir assim, a pessoa, todas as pessoas são minhas. Como é a pessoa do pai, assim também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Todos os versículos, todas as palavras aí, você poderia trocar por pessoa, no lugar de alma. Então não é a alma invisível ou coisa assim, é a pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá. E aí, se você ler a continuação, você verá que ele está falando de pena de morte. No versículo 20, ele repete a frase: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ele está falando aqui de pena de morte. No versículo 26, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Então entenda que aqui ele está falando de pena de morte. Por isso que ele diz no último versículo 32 de Ezequiel 18, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem na morte do ímpio. Esses dias na internet, aí morreu um filósofo, né, famoso aqui no Brasil, Olavo de Carvalho, acho que é o nome dele. E ele era apegado aos partidos de direita, às ideias de direita, e combatia com veemência as ideias de esquerda. E no dia seguinte da morte dele, tinha no Twitter um monte de gente, assim, dando risada, falando, vai ficar com o diabo agora, e alguma coisa. E até jornalistas em colunas de jornais, jornalistas participantes de ideias de esquerda, dando bem feito para ele. É isso aí, não, ainda bem que morreu e tal, né? E falando um monte de coisa. Isso mostra o que é o ser humano. Isso mostra o que é o ser humano. Por isso que quando Davi pecou, e o Senhor deu a ele eram três tipos de castigo que poderia cair sobre ele. Ele escolhe um castigo que viria do Senhor. E ele fala no versículo 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13, o profeta Gade vai falar com Davi e fez-no saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
caia eu nas mãos do Senhor, caiamos nas mãos do Senhor, mas nas mãos dos homens não caia eu, porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Então essas pessoas que zombam da morte de alguém, não entenderam isso. Que Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta, não que morra. Mas voltando à pergunta, então, essa passagem aqui, a alma que pecar, essa morrerá, é a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque assim era a lei de Israel. A pena de morte caía sobre aquele que cometesse um pecado. Nós sabemos que a pessoa era apedrejada, né? Ela cometia um pecado, era apedrejada. E até mesmo no começo da igreja, com todo o poder que estava acontecendo ali, naquele início, Deus aplicou também pena de morte, né? Os apóstolos tinham o poder de aplicar pena de morte, como em Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, que eram mortos. Como aquele outro homem que estava dormindo com a madrasta, em 1 Coríntios 5, e Paulo deu a sentença, que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.